sobre a partida, eu vou juntar ela com a do Operário, porque são estruturas de jogos distintas. O Operário saía para o jogo, dava o contra-ataque para o Sport. O Sport, plasticamente, pareceu fazer uma atuação bem melhor naquele jogo, teve chances muito mais claras. E nesse jogo pegou um time completamente atrás da bola o tempo inteiro. Mas ainda assim, por que é que eu vou juntar os dois jogos? Porque contra o Operário, o scout de finalizações foi de 21-9 para o Sport. E esse de hoje foi de 15-2. O Vila Nova chutou duas vezes. 15-2 para o Sport. Ou seja, o Sport chutou 36 vezes. 36 vezes em 180 minutos e não fez um gol. Sai com 2 empates em 0-0 que o afastam muito, muito, muito da briga pelo acesso. Ou não sei se de forma definitiva, mas assim, muito, muito de quem não acredita mais. Não está sendo nenhum absurdo, não está sendo aquele torcedor, não sei o que largou cedo, não está largando cedo, não. Está largando de forma minimamente racional, creio. Mas também tem as reviravoltas de futebol. Mas nesse cenário, um time que teve volume de jogo contra nos dois jogos, tanto contra o Operário como contra o Vila Nova, mas simplesmente não define. Vanegas foi até bem nos dois jogos, teve um gol lá do lado por um triz, mas aí teve um outro lance cara a cara que ele perdeu, o goleiro defendeu. Nesse mandou a bola no travessão e na outra um chute raspão. Tirando isso, todos os outros atacantes assim não conseguem. E o Sport termina o turno sem se reforçar. A janela foi aberta hoje e não tinha ninguém para entrar no bid. Nem que não pudesse jogar hoje, mas assim, porque tem que ter essa na véspera. Mas assim, é a falta de perspectiva. O Sport termina o primeiro turno. Isso tudo faz parte da análise do jogo do Vila Nova, porque o Vila Nova era o lanterna. Tem uma vitória nos últimos 22 jogos. Essa vitória foi sobre o Náutico. Só uma vitória na Série B, juntando com o estadual. São 22 jogos e uma vitória. E diante do lanterna do campeonato, lanterna clássico, e o Sport ser incapaz desse jeito. Porque contra o Operário ficou por um triz. O grito de gol ficou por um triz. Contra o Vila Nova, não. O próprio chute do travessão é surpreendente, o chute de Vanegas, assim, ele arruma espaço, bate, surpreendeu aquela bola de travessão, e outro é um chute de fora da área. Não era uma bola cara a cara, foi um bom chute, mas tipo, não era cara a cara, chutou, não. É um chute de fora da área que ele é mais felicidade de quem chutou do que outra coisa. Tirando isso, o Sport não teve grandes oportunidades diante do Lanterna, pela incapacidade de definir, de criar algo realmente contundente no ataque. O Sport termina o turno com 12 gols marcados. Média de 0,63. Quem tem menos na Série B? 4 times. Mas todos eles com 11. O Sport tem um gol a mais do que o time de pior ataque no campeonato. Um time que tem 12 gols não está brigando pelo acesso. Pô. A defesa não toma gol. Não toma 407 minutos. Só tem 8 gols, menos de meio gol por jogo. É uma defesa extremamente segura, como foi na primeira divisão, que foi menos de um gol por jogo. Foram 37 gols em 38 rodadas. A defesa segura. Mas não interessa, como também não interessava só na primeira divisão. Você precisava ter um ataque minimamente competente para não ser rebaixado. Era ter uma defesa ok, a defesa foi boa, não foi só ok, foi uma defesa boa, mas um ataque minimamente competente para não ser rebaixado. Foi rebaixado. Agora era ter defesa boa, e a defesa é muito boa, e ter um ataque não era minimamente competente, ter um ataque competente. Não era ser um super ataque, mas ser um ataque competente. Porque o ataque do Sport é incompetente. E nesse caso, 12 gols em 19 rodadas, esse scout não é do time que briga por acesso. Não briga. Se subir, é assim, vencer 12, 13 jogos do retorno, nem que seja festival de 1-0, é uma reviravolta. Essa campanha não é uma campanha de acesso. Inclusive, sendo essa sexta vez que o Sport joga nos pontos corridos, na Série B, os pontos corridos eles foram implantados em 2006. O Sport subiu naquele ano, né? Jogou em 2006, 2010, 2011, 2013, 2019 e agora 2022. Desses 6 anos, essa campanha agora é pior. Essa campanha conseguiu ser pior do que a de 2010. Ambas com 27 pontos. 2010, que é o único ano que o Sport não sobe, tá? Todos os outros anos, vou falar aqui rapidamente em números, o Sport fez. A melhor foi em 2013, 31 pontos e 10 vitórias. Em 2019 também fez 31 pontos, mas com 7 vitórias. Impressionante como empatava. Foram 7 vitórias, 10 empates e 2 derrotas em 2019. Em 2006, 30 pontos com 8 vitórias. Em 2011, 29 pontos com 8 vitórias. Aí você fala, pô, agora 2 pontos a mais, mas aquele campeonato era mais achatado. Essa é a questão. Seguindo a lista, 2010, 27 pontos com 7 vitórias. E, por último, 2022, 27 pontos com 6 vitórias. O Sport faz a sua pior campanha nos pontos corridos no ano
de maior concorrência. Ele está hoje 5 pontos atrás do quinto lugar, com o quinto lugar ainda vai jogar. Ou seja, pode abrir 8. Então, assim, a falta de ataque, a falta de perspectiva, porque abriu a janela, não entrou, e não sei se vai mudar tanto assim, sobretudo nesse caos, faz com que o Sport, embora seja o quinto colocado, porque tem um detalhe, em 2010, o Sport fechou em 11º lugar, com 27 pontos. 11º, nesse momento está com 27 em quinto, mas ele pode ser ultrapassado por vários times, está tudo muito achatado. Essa situação, com esse desempenho ofensivo recorrente, porque é recorrente, pô, dos 9 empates do Sport no campeonato, 7 foram em 0-0. Bicho, se desses 7, 3, olha, menos da metade, 3, o time tivesse feito um gol, ou seja, o Sport teria hoje 15 gols, tá? Continuaria sendo um ataque horroroso. Seriam 15 gols em 19 rodadas. Mas se tivesse tido um golzinho em 7 desses empates, o Sport teria hoje 33 pontos. E veja só, seria o melhor turno da história do Sport. Assim, para você ver a falta de ataque, porque a defesa é muito boa. Basta, eu estou falando, um gol. O Sport teria terminado com 15 gols, mas tivesse tido esse 0-0, 1-0 contra o Brusque, 1-0 contra o Operário e 1-0 contra o Vila Nova. É um absurdo? Não é um absurdo. Pronto, esses 3 resultados, o Sport teria feito hoje o seu melhor turno na história dos pontos corridos. E não tem esse melhor turno porque o ataque é incapaz. É um ataque completamente incapaz. E era incapaz quando começou o campeonato. Ele não virou incapaz. Ele teve... porque é um ataque que vem... Não era essa mesma composição, mas era esse mesmo espírito desde o Brasileiro do ano passado, não foi refeito, se tentou, contratou jogadores. O Buffalo teve uma ótima fase ali na reta final da Copa do Nordeste, peça importantíssima para o time chegar à final, mas depois sumiu. Juba caiu muito de produção, talvez pela falta de peças, porque a falta de peças, uma hora você cai de produção. O chute de fora da área não entra, a bola parada não entra, o principal expoente técnico do Sport sumiu. Juba tá jogando muito mal. Perdeu um gol parecido, inclusive, com o do Operário hoje. Hoje estava mais difícil, que o goleiro estava fechando, mas, enfim, era um ângulo até semelhante com aquele gol aos 50 do segundo tempo contra o Operário. Então, nessa situação, o time não foi reforçado no ataque, jogou o turno inteiro. Detalhe, existia uma janela, tá? Começa o campeonato, tem uma janelinha. A janelinha estava aberta ali, mas o Sport não utilizou essa janela. Foi o turno inteiro, acontecendo óbvio. Abre a janela, a campanha já está já é uma campanha problemática, e o time continua sem ter jogadores, Cássio, só para ser justo, Fabinho, Giovani e Kaique, né? Foram os contratados na janela. O de Kaique, eu já falei que naquela contratação é um problema. E aí, a contratação para resolver, para ser titular. Fabinho foi titular. A única contratação que resolveu mesmo foi Fabinho. E é volante. Kaique não foi uma contratação porque todo mundo falou aqui que não sei. A gente já falou que é um jogador de R$100 mil por mês, com contrato até 2023. Isso o Sport se sujeitou ao jogador. O Sport não contratou. É um contrato onde o Sport se sujeitou, sabe-se lá por quê, a um contrato que asfixia o clube. Um contrato de 100 mil ou mais de R$100 mil por mês. Um jogador que não entrega 130, basicamente nada até 130. Dezembro de 2023 é inacreditável. E tanto que não resolveu, não virou titular nem nada. E eu estava terminando o seguinte, quando o Frei ia falar do ataque. Para encerrar o seguinte, até acho que vai anunciar, porque tem que anunciar, senão não vai fazer gol, porra. Mas aconteceu, mais uma vez, aconteceu exatamente o que a gente disse que ia acontecer. A janela de inscrições é para regularizar o jogador. A janela de inscrições não é que ela está dito, galera, está liberado contratar. Não. Ela diz que está liberado inscrever. Se esse jogador já está no clube e ele foi inscrito, significa que ele está imediatamente apto. Esse cara já pode estar treinando, pode estar fisicamente, ele pode estar se preparando fisicamente, pode estar conhecendo o grupo, taticamente, conhecendo o grupo, se inteirando, para, na hora que ele puder ser inscrito, vulgo hoje, ele já possa ser utilizado. Ele só não poderia ser utilizado hoje, né, Cássio? Curiosamente, assim, ainda bem que o Sport não contratou ninguém, porque senão o Sport seria o único. Aliás, Sport Vila Nova seria uma injustiça absurda, né? Eu ia até tentar isso, mas como o Bahia já pode usar amanhã os 2 jogadores. O Bahia pode usar, o Náutico vai poder usar, todo mundo vai poder usar. Isso é um problema. Isso é um problema que cabe ao Sport também poder ter reclamado com isso, mas no fim das contas não fez diferença, né? Teria sido justo. Mas é o tipo de coisa, acho que o regulamento não foi o caso, não. Já vou deixar como sugestão, VDM para o nosso regulamento. Em casos
de liberação de janela, se tal jogo for antecipado para o dia da janela, esse jogo tem a liberação especial para ser utilizado, porque nesse caso, se a janela libera todo mundo para a 19ª rodada, aí você puxa um jogo antes, nessa situação específica, por causa de um dia. Tipo, claro que você não é puxar uma semana. Tipo, o jogo lá da 19ª rodada vai ser puxado um mês antes, não. Tipo, puxou um dia ali, você colocar essa ressalva. Mas não fez diferença para o esporte. Estou deixando só de ideia para uma próxima situação. Se o esporte tivesse 3 caras aí prontos para entrar e resolver, ia dar uma bronca grande, né? Isso é com o esporte amanhã, isso é com o esporte hoje, pode ser com o Flamengo amanhã. Ou seja, eu estou dizendo só que é um problema da regra. Era pauta. Se o esporte tivesse 3 atacantes não pudessem usar, a gente estava dizendo que empatou por causa problema da regra. Isso. Mas é isso. O quanto todo mundo tem reforço e vai inscrever, e no caso, como o Lucas lembrou muito bem aqui, do Bahia, se quiser, já pode utilizar amanhã. O esporte, nem se tivesse, não vou nem discutir a regra, vamos supor que pudesse. Não teria, porque não existe essa figura. Então, isso é bizarro. É bizarro. E não foi falta de aviso, isso foi, na verdade, dito que aconteceria. Aliás, o último mês do esporte, tirando essa saída de Lisca dessa forma, não dava para adivinhar, não, tá? Mas assim, tirando essa saída, o último mês do esporte, a gente acertou tudo, pô. O momento que Dalpozo ia sair, como o esporte seria comandado e o jeito que o esporte ia se reforçar na janela, que seria contratando dentro da janela. Não escrever, mas contratando só dentro da janela. É assim, é impressionante. E por que isso acontece? Não é que não tem nenhum pai de santo, não. É porque o esporte, de vez em quando, infelizmente, é um clube previsível. No caso, previsível neste caso, num sentido ruim. Porque você pode ser previsível, mas obviamente ser bom. Ser previsível não é algo negativo, não. Mas nesse caso, o esporte sim está sendo algo negativo. E outra, Cássio, porque no momento que se Lisca realmente sair, vai se criar o vácuo de novo, que a gente já viu como foi difícil ser preenchido esse vácuo nas outras oportunidades, e de 3 jogos, uma sequência de 3 jogos, que talvez sejam decisivas, não só para continuar com o binóculo vendo o G4, como para começar a correr um risco desnecessário, né? Então, não é só os reforços que são necessários chegar e já estão aí tão atrasados, como também a figura do substituto de Lisca, se for necessário, precisa ser algo rápido e assertivo, para que os danos não sejam piores do que os danos que o clube já vai ter pela demora na demissão, na troca do posto de Dalpozo. Só tem 2 nomes, que é Eduardo e Guto, né? Sendo Guto um nome muito mais interessante, até pelo momento. E estava aqui hoje, da temporada, né? Estava aqui mesmo? Tava aqui no Recife. Tava. Mas ele estava em João Pessoa, estava em fora da Paraíba. O que eu soube é que ele estava na Paraíba. Semana ele estava na Paraíba. Aí veio bater aqui hoje. Vai ser o primeiro a fazer check-in no flat. Mas veja só. Pela falta de... Só se você discordar em relação à perspectiva do acesso. Pela atual falta de perspectiva de acesso, não é muito dinheiro no treinador, não, nesse momento, não. Cássio, vê só. Não pode, faltando 19 jogos. Não dá para largar. Também abrir mão. É responsabilidade. 65 pontos. É responsabilidade. Você não pode adivinhar. Não é abrir mão do campeonato. Veja só, é você controlar a temporada. O Náutico não vai investir para subir, o Náutico vai investir nesse momento para ficar, pelo menos. O Sport precisa, para chegar em 65 pontos, precisa de 38. Veja, Cássio, repito. E 65 não é. O corte hoje é 68. Eu estou fazendo a conta com 65 para 65. Repito, não se pode jogar fora, não se pode abrir mão de um campeonato estando em quinto. Não é o que eu falo do Fortaleza. É abrir mão. Se você está dizendo que é para não subir. Acesso. Não, eu acho que do acesso. Não, eu acho que tem um risco de uma coisa pior. Certo, ok. Mas eu quero dizer o seguinte: você é quinto. Claro que tem a projeção dos 68, dos 65, mas é a mesma coisa que eu falo para Fortaleza. Fortaleza tinha 11 pontos antes da vitória para o Atlético Goianiense. Você tem 2 formas de analisar. Você projetar que Fortaleza tem que fazer uma campanha de Palmeiras no segundo turno, ou você projetar que você tem que ficar por ali, enquanto seus adversários tiverem a 7, 8 pontos, você está ao alcance. E é óbvio que o Fortaleza tem que enxergar. É muito mais cômodo o Fortaleza imaginar assim, eu vou torcer para 3, 4 pararem ali em cima e ultrapassar eles com 39, com 41, sem ter que chegar nos 45. O Sport é a mesma coisa.
O Sport tem que pensar em fazer 65, mas, pô, se o Vasco para, o Vasco tomou 3 do Sampaio, perde amanhã, ninguém sabe o que vai acontecer, tá muito cedo. Tá? O Náutico tinha 200 mil pontos na largada do passado, nunca ninguém tinha feito e não subiu. Então, assim, você não pode abrir mão de um campeonato sob hipótese alguma, ainda mais você sendo o quinto. Tá? Ainda mais você sendo o quinto. Se o Sport fosse o 11º listado com a pontuação 2010, aí eu também acho que não era o caso, não. E sobre treinador, seja Guto, seja Eduardo, tem que pensar em 2023. É o mesmo treinador para o ano que vem. Sim. Não dá para trazer um treinador. Vai trazer o quê? Vai trazer né, um treinador para dispensar em dezembro? Apesar de a gente saber que ele vai cair em fevereiro, mas tem que trazer pensando em 2023. Se é Guto, se é Eduardo, traz Eduardo para não cair, para tentar subir. Tá? Porque também, assim, falar em risco de rebaixamento, obviamente corre, mas faltam, sei lá, 22. Só tem 20, só tem 27, né? Falta 15 pontos. Nós podemos fazer uma campanha de Vila Nova. Eu nem sei quantos pontos Vila Nova tem. Então não acho tão factível também. Eu acho que são extremos aí, mas eu acho que tem que contratar. Agora, eu não traria Kaiser, Guerreiro, que são os nomes dos iludidos da direção que eles trabalham, né? Esse é que é o grande erro. E aí... Kaiser ainda? Não são os nomes que foram especulados, né? Crispim, Kaiser, Guerreiro, porque Guerreiro. Guerreiro Os presentes, os Kaiser já saiu. Não, isso é óbvio que não, já tá na Coreia, pô, já foi embora. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu cito esses nomes porque, assim, empatar com Vila Nova é horroroso, é inaceitável. Mas pode acontecer no futebol. Pode acontecer. Não com as 15 chances que o Sport teve. Com as 29 que teve contra o Operário. Se tivesse tido contra o Vila Nova, porra, a bola não entrou, deu azar, bateu na trave e na outra. Você entende. Você entende esse empate como tragédia de uma campanha no caminho. O que não se entende é você passar 19 rodadas sem nenhuma força ofensiva. Todo mundo dizendo, mas quando abrir a janela vai dar uma mudada. E você chega na janela e você não tem nenhum jogador contratado, negociado, na agulha. Não tem nada. Fred, o Sport nem para dizer que errou em quantidade, dá para dizer. Exatamente. Nem para dizer, saiu dando tiro para tudo que é lado. Não tem como. Não tem... Você até errou, talvez, em quantidade de centroavante, porque foram 3 fadados ao fracasso. 3 certos de ser fadado ao fracasso. Basta ver o histórico de todos eles. Por mais que o Búfalo tenha, na torcida do Colo-Colo, tem que ver os contextos de lá e de cá, de várias coisas. E para o ataque ali para a ponta, os jogadores de velocidade que o Sport precisava desde o ano passado, foi quem? Vanegas, Bill... Que é o melhorzinho. Ou seja, tu só trouxesse 3 para algo que era teu calo desde o ano passado. Na verdade, desde o ano atrasado. Então, assim, nem quantidade, nem para dizer, que foi o que aconteceu ano passado, que trouxe vários e quase nenhum deu certo. Nem para você dizer, contratei várias apostas, tá aí, mas pelo menos eu tentei. Não. 3 jogadores que também o Jaderson não tinha sido uma solução do Santa Cruz. Então, assim, você já vinha, então, com uma certa interrogação em Jaderson. Vanegas nunca foi um cara decisivo na Colômbia. Então, E Bill talvez tenha sido uma oportunidade pela situação lá do mercado, devido à questão lá da Rússia e da Ucrânia, e que viram, pode ser um jogador e que no CRB, na base do Flamengo, tinha mostrado pelo menos alguma velocidade, mas que também era um tiro, assim, era um tiro. Podia dar certo, como podia. O problema é que o Sport não trouxe ninguém para a posição que já era carente, que você dissesse, esse cara vai resolver minha vida. Como a mesma coisa não trouxe para centroavante, tendo perdido o Mikael. É isso, Cauê. E assim, é isso que é inaceitável. A verdade é que o Sport já teve direções de futebol muito fracas. Já teve trabalhos horríveis no futebol. Mas eu não sei se já teve algum pior do que esse, não. Porque
não tentar ficar congelado é assustador. Veja só, o Sport não ter se indignado a ponto de ir na terceira ou na quarta divisão Isso. e trazer 2 caras para ver o que é que vai. Meu irmão, quem é que tá fazendo os golzinhos ali? Traz. Isso. Ah, mas Foi o cara assim é fraco, que o achou cara na sai de cagada. trás. Errou muito, mas achou assim, não pro ataque, mas para volância. Jair. Isso. Depois deu 1 milhão. E o próprio Marcão, que jogou primeira divisão pelo clube. Isso. Então, assim, bicho, mostra alguma capacidade de indignação. Qualquer um, qualquer jogador. Assim, aí é o que eu digo, por isso que eu citei Kaiser, sei o quê. Eu fico até envergonhado, sinceramente. Quando eu vejo o Sport falar em Kaiser, em Crispim, eu fico envergonhado. Eu fico envergonhado, porque assim, eu fico me imaginando, eu, diretor de futebol, alguém chegar do meu lado e dizer, ou então eu fico imaginando, eu, presidente do clube, chega um diretor e diz, vamos trazer Crispim. Eu disse, meu irmão, velho, pelo amor de Deus, pô. Eu dizia assim, pelo amor de Deus. Para indicar Kaiser, Crispim, Jô, Luan, eu não preciso de gerente, eu não preciso de departamento de análise de desempenho, não. Pô, se o cara se coloca, diz assim, bicho, eu quero ser vice-presidente de futebol. Eu quero ser vice-presidente de futebol. Eu tenho as características para ser? Ou eu apenas quero ser na marra? Porque assim, é assustador. Isso que aconteceu é assustador. Se o Sport tivesse trazido 4 jogadores horríveis agora, e dizer, porra, meu irmão, a galera contrata muito errado, mas enfim, não tinha dinheiro, foi sair mesmo. Isso. Mas não, o Sport gastou 130 mil em Kaique, comprometendo 2 anos com um jogador que... Gastou porra, não, tá gastando, né? Se você não, somar 2 aí, anos. 130 mil não, né? Bicho, comprometendo 2 temporadas com um atacante que não mostrou futebol em clube algum desde que saiu do ABC. Foi horrível. Com Dalpozo, no ABC com Foi Dalpozo. horrível no Bahia. Passagem aqui é mais próxima da gente. Então, assim, veja só. Até a questão de dinheiro, você fica assim, porque o Sport perdeu nessa temporada Anselmo Ramon para o CRB. Perdeu Mocelin para o CRB. Perder para o Bahia, eu nem vou contar. Eu nem vou contar perder para o Bahia. Porque hoje é um degrau acima. Isso. Ah, Mocelin pediu 30 a mais, 40 a mais, 20 a mais, não sei quanto a mais, não vou fazer leilão por Mocelin. Ah, não, aí o time está precisando no segundo tempo e entra o Jaderson. Fred, como é que Gabriel Poveda no Sampaio Corrêa, no Sampaio, com todo o respeito, Sampaio Corrêa, todo o respeito mesmo, que faz um trabalho legal de prospectar jogador, diferente, às vezes pega um mercado alternativo do Rio de Janeiro, gigante, de segunda divisão do Rio, e arruma umas peças. Como é que o Sampaio Corrêa tem Gabriel Poveda, que é um dos artilheiros da competição, um time que tem muito mais dificuldade financeira e de construção do que o Sport mesmo, em termos de time. Muito mais, pô, pelo amor de Deus. E o Sport não consegue. Então, eu volto sempre a uma frase que eu digo, que a falta de dinheiro não pode apagar a criatividade da pessoa, não. Falta de dinheiro. De forma alguma. Exclui a criatividade da pessoa. Eu vou dizer uma coisa. A gente bate muito nos gestores de futebol, né? Hoje no nome de carreiras, desse Jorge Andrade. Agora, o departamento de análise de desempenho do esporte me parece também uma barca furada, tá? Ou não tem voz nenhuma, e aí é melhor ser desativado. Ou não tem voz nenhuma e é desativado. Se não tiver voz, meu irmão, economiza esse dinheiro. Tá no silencioso, Lucas. Se fica mais também para a base, se fica mais restrita a base, achar talentos na base, não sei. Tem que ter. Eu estava no clube aqui, mas eu tô dizendo, eles podem até fazer essa prospecção e dizer assim, ó, tem um cara aqui da C, da D, e a diretoria dizer, que porra nenhuma. Porra nenhuma, não vai. Porque algo precisa ser feito. Porque assim, não é possível que alguém desse departamento tenha dito, porra, traz Kaique é uma boa. Foda, pô. Traz Jaderson é uma boa. Não é possível, porra. Não é possível. Ou o Sport paga pessoas extremamente capazes para não usá-las,
ou esse departamento também merece algumas críticas. Porque alguma coisa está errada. O Sport não trazer, repito, o Sport não ter um atacante para colocar em campo contra o Sampaio que tenha chegado. Porque pode ser que na correria agora tragam um cara amanhã, regulariza a quinta e diz para o cara jogar, estava pronto aí. Mas fazer o que o processo natural. No Náutico está aí, Jobson e Souza treinando, ganhando forma. Tá? Então, assim, eu não me lembro de trabalho pior. Tá apanhando, viu, Fred? Eu fiz o tele do Náutico ontem. Essa crítica que a gente tá fazendo no esporte, eu ia até citar aqui, assim, o Ari Barros, que é o executivo do Náutico, apanhando também, porque, assim, contratou Jobson e Souza, qualquer um contrataria, né? Eu acho até que os dois foram errados, mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu traria só um dos dois. Eu cheguei a comentar isso. Eu traria só um dos dois. Mas, assim, o que eu quis dizer é o seguinte, contratou no time certo. Sim, é isso que eu quero dizer. No time certo. Apostou no centroavante aí. E um outro ponto, Fred, que é um outro ponto que eu bato muito, o Sport, que eu lembro de todas as contratações, acho que o Sport chegou às 15 contratações esse ano. Eu acho que o único nome que o Sport pensou que pode ser um futuro ativo para o clube, em termos de perfil, de idade e tudo, é Bruno Matias. Que não joga mais, né? E que não joga mais. Os demais são tudo jogadores mais velhos. E aí lógico, precisa ter. Fabinho tá aí para mostrar. Você precisa mesclar e ter os mais experientes, tudo. Mas você precisa também captar jogadores que possam ser ativos, se transformar em ativos e você vender e rentabilizar. E se não fossem as vendas de Mikael e de Gustavo, o clube estaria em dificuldade hoje. Se esses jogadores tivessem sido revelados. E aí, se eles tivessem sido ativos dentro de campo, mas se eles não tivessem sido revelados. Então é muito necessário você estar prospectando esses jogadores, por mais que não seja da sua base, mas jogadores que cheguem e que você possa despontá-los e vendê-los mais à frente, porque o esporte precisa viver disso. Isso. Até para a gente já ir para os destaques individuais, fazer só observação. O jogador Ronaldo foi muito útil, né, contra o Operário. Muito útil. Sim. Todo mundo... É impressionante como ele sai. Não, como ele sai de muito útil para dono do time. Dono do time. O cara bateu todas as faltas. As bolas têm que passar pelo pé dele. Ele faz um lançamento para nada, para ninguém. Veja só, em 4 dias ele evoluiu de um reserva útil para dono do time, pô. Isso também não pode existir no esporte. É o Pirlo. Pirlo. Hoje foi Pirlo. Tomando bola de Juba, pô, pra bater Juba falta. Não bate uma falta, pô. Quem bate é Ronaldo. Escanteio, rola pra Ronaldo. Escanteio, que tava Ronaldo do lado dele, de Juba. Pô, o que tá fazendo aí? E bateu o escanteio curto e ele meteu na área. Dono do time, pô. A bola final foi ele que conduziu e não conseguiu botar na área. E não cruzou. Dono do time, pô. Dono do time.